Gente, aqui é o professor Marcelo. A gente vai dar continuidade agora às nossas aulas de morfologia das angiotemas, falando sobre os tecidos de revestimento delas. Vamos lá, vou compartilhar a tela para facilitar o acompanhamento das aulas para vocês. Gente, os tecidos vegetais, tecido entenda como órgãos de revestimento. São estruturas que servem não só para proteção, mas diversas outras funções específicas. As plantas possuem epiderme. Como os organismos, as espécies de animais, possuem epidermes, que é como aqui na pele. É a primeira camada protetora de barreiras, tanto físicas como químicas. É a epiderme que evita a nossa perda de água, que evita o contato com micro-organismos. Nas plantas é a mesma coisa. Epiderme, então, vai ser a primeira camada que impede que os organismos estranhos e que limite a estrutura vegetal ou a estrutura animal. Tudo bem. A epiderme de uma planta, você pode observar aqui olhando para uma folha, em um recorte com detalhes, a gente consegue ver aqui. Essa primeira camada de células possui uma secreção específica. Essas células produzem cera. Cera mesmo, igual de passar no chão ou no carro. Possuem ceras que evitam que a planta tenha uma perda excessiva de água em momentos muito quentes. Da mesma forma que a gente transpira, as plantas também transpiram, como eu disse na última aula. E essa cutícula, essa camada de cera, ela fica na parte superior da folha, na parte que está voltada para o lado de fora da folha. Na parte inferior, na parte de baixo da folha, já não existe essa cutícula, ou se tiver, é muito fininho. Quando tem cutícula na parte de baixo, é porque elas são plantas de ambiente muito seco e muito quente. Enfim, dependendo do contexto do ambiente, vai ter folhas e plantas diferentes, com estruturas levemente diferentes. Beleza. Essa primeira, então, camada da epiderme possui, então, a cutícula. Embaixo temos células de preenchimento. Aqui a gente tem parênquimas lacuminosos, que são estruturas também de preenchimento, de armazenamento de energia. E aqui temos o xilema e floema. A gente vai falar isso melhor nas próximas aulas. Eu quero que vocês tenham atenção neste slide para duas estruturas. A cutícula, que é uma camada de cera que serve para impermeabilizar as folhas. É a cutícula que dá aquele brilho nas folhas. Folhas muito brilhosas, é perceptível claramente essa cera. Da mesma forma, quando você lustra o chão, um carro com uma cera, ele fica brilhando, a mesma coisa acontece com as folhas. Essa cutícula, essa cera, deixa a folha com um aspecto bem bonito, bem brilhoso. Ok. Aqui embaixo também eu quero que vocês tenham atenção sobre a estrutura de células que ocorrem na epiderme, chamadas de estômatos. São um par de células adaptadas a abrir e fechar, permitindo que entre ou saia tanto água quanto oxigênio e CO2. Beleza, gás carbônico e oxigênio. Sobre a epiderme, o básico é este: cutícula, camada de proteção, estômato e barreira contra organismos externos. Só lembrando que as folhas e as plantas são verdes por conta dessa estrutura aqui, ó, chamada de cloroplastos. Os cloroplastos possuem dentro deles pequenas estruturinhas que são chamadas de tilacoides, que apresentam um pigmento chamado de clorofila, que esse pigmento ele é verde. E todas as plantas são repletas de clorofilas e cloroplastos, portanto, e por isso elas são verdes. Há outros pigmentos, como ficoxantina e outros que vão determinar cores diferentes. Tipo, a laranja é laranjada, o seu fruto é laranjado porque tem um pigmento laranja. Vai ter raba, tem um pigmento avermelhado, enfim. A ideia é essa. A epiderme também pode se adaptar
a estruturas diferentes, que não é só a perda de água e uma barreira física. Ela pode se adaptar a espinhos como uma forma de defesa à predação de suas folhas, de seus frutos de forma indiscriminada. São os espinhos que protegem que, sei lá, alguém passe derrubando aquela espécie que com tanto custo chegou a aquele tamanho. Então, o espinho nada mais é do que uma estrutura modificada da epiderme e que está ligada permanentemente à pele da planta. Não confundam espinhos com acúlios encontrados nas roseiras, por exemplo. Diferentemente dos espinhos, os acúlios saem com muita facilidade. Você consegue pegar e destacar facilmente um acúlio. Porque um acúlio tem uma origem diferente, ela não é da epiderme especificamente. Ela é uma estrutura como uma folha, ela é uma folha modificada. Da mesma forma que é fácil destacar uma folha, você aperta ali bem na base do pecíolo ali, você consegue destacar essa folha em geral. Da mesma forma acontece com o acúlio, porque acúlios são folhas modificadas. Já o espinho, um espinho verdadeiro, é uma modificação da epiderme, e por isso ele não sai, ele está preso, unido, de forma contínua com toda a pele da planta. Há uma outra estrutura modificada, como eu já disse, é aqui, ó. Os estômatos, que são um par de células, uma célula aqui, outra célula aqui, que abre e fecha, permitindo que ocorra trocas de gases e também a entrada e saída de água. Uma estrutura modificada também da epiderme são os pelos absorventes. A epiderme, como a gente tem pele por todo o nosso corpo. A planta também tem epiderme por toda a extensão do seu corpo. E lá nas raízes, a epiderme se modifica em estruturas chamadas de pelos absorventes. São pelos bem microscópicos, bem fininhos. Cada pelo se ramifica em um pelo cada vez menor, que permite que aumente muito a área de contato, absorvendo o máximo possível de água daquele ambiente do solo que a planta está fixada. Então, aqui temos detalhes microscópicos dos pelos absorventes. Aqui temos uma raiz com a sua estrutura principal, seu eixo principal. Aqui é uma estrutura de proteção para pedras e outras estruturas rígidas no solo não danificar a raiz, chamada de coipa. E aqui a região de pelos absorventes. Tá bom? Então, até agora a gente viu que a epiderme pode proteger fisicamente com barreira, evitar a transpiração através da cutícula, mas também permite a transpiração e saída de água de forma controlada pelos estômatos. As plantas podem se transformar, a epiderme pode como que eu digo? Ela pode variar em algumas espécies, formando espinhos, e também nas raízes a epiderme pode desenvolver pelos absorventes, beleza? Uma outra característica da epiderme que ela pode sofrer variação em algumas espécies são os pelos ou tricomas. Aqui temos uma folha de uma violeta com este brilho aqui, ó, mais esbranquiçado. Reparem que isso é o reflexo da cutícula, da cera. Esses pequenos pontinhos, esses pequenos pelinhos, são os tricomas. Aqui com mais detalhes, tricoma de uma outra espécie. E os tricomas esses pelos têm funções variáveis. Igual aqui, no homem e em outros animais. Tem pelos que servem para uma função, tem pelos que servem para outras. O da minha sobrancelha não tem uma função de proteção. Já o pelo de um urso tem uma função de proteger ele do calor ou do frio, com isolamento térmico, tanto para um lado quanto para o outro. Já nas plantas isso pode acontecer como um isolamento térmico também para regiões frias, mas também para regiões quentes. Tem plantas que os tricomas servem para absorver a água. Da mesma forma que os pelos absorventes das raízes e pegam pequenas gotículas de água e absorvem pela folha mesmo. Enfim, existem então as variações da epiderme formando tricomas. E outra parte, que é um tecido de revestimento, a epiderme, ela se torna grossa, resistente, como se fosse, da mesma forma que varia a pele delicada
do nosso supercílio, da nossa pálpebra, com a pele da sola do nosso pé. É uma pele mais grossa, mais resistente, mais áspera. E acontece a mesma coisa com o Suber. O Suber é uma adaptação da epiderme, um tecido de revestimento, encontrado em plantas lenhosas, que é uma proteção contra dano físico e perda de calor, de água, enfim. Isso é chamado de Suber, é a casca da árvore. O Suber pode a rolha de vinho, por exemplo, ela é feita de Suber, de casca de uma planta específica, que é bem grosso e serve para a planta uma função de defesa e perda de água, tanto que é usado como rolha, que a água não atravessa, o líquido não atravessa aquela tampa. E tem uma certa elasticidade, né? Você consegue comprimir até certo ponto e ele volta ao seu estado natural. Isso também funciona para a planta, contra danos físicos contra ela. Ela vai absorver aquela energia que foi posta contra ela. Uma outra parte dos tecidos de revestimento das plantas são chamados de meristemas. Meristemas são regiões com células totipotentes ou indiferenciadas. São células que conseguem se transformar em qualquer outra célula da planta. Ou seja, são células como se fosse de um embrião, que consegue desenvolver olhos, diferenciar em braços, em pernas, enfim. Lá no topo da planta, temos um meristema apical, que vai ser responsável em diferenciar em várias outras partes da planta, para ela poder crescer verticalmente. E aí cresce. São células que podem se desenvolver em pequenos galhos, troncos, folhas, espinhos, tricomas, enfim. São células indiferenciadas com capacidade de diferenciar em qualquer outra célula, encontrado no pico, no topo das plantas. Se você corta a pontinha de uma planta, você vai cortar para sempre, vai tirar para sempre aquele meristema apical. Você vai jogar fora ali aquelas células totipotentes e a planta não vai crescer mais. Ela vai precisar crescer através de outros ramos laterais secundários. Bom, na basezinha das folhas, nós temos o chamado de gema. Essas gemas também são células totipotentes, capazes de diferenciar em outras coisas também, como galhos, por isso que é a partir daí que vão saindo os ramos secundários. Okay? E lá no final, lá embaixo, nós temos o meristema apical da raiz. Esta se desenvolve em raiz mesmo, não é totipotente, mas ela é capaz de diferenciar em raiz primária, secundária, pelos absorventes, pelos mais grossos, enfim. São chamados de meristemas apicais da raiz, capazes de formar novas raízes. O meristema apical do caule são regiões capazes de desenvolver outras partes da planta. E o meristema, ou a parte chamada de gema, que são capazes de diferenciar e se transformar em estruturas secundárias da planta, como galhos, folhas laterais, enfim. Okay? O meristema secundário, encontrado na lateral do tronco, do eixo principal da planta, é responsável pelo crescimento em largura, em grossura da planta. Já o meristema primário, tanto o do caule quanto da raiz, é responsável pelo crescimento, alongamento da planta. Então, nós temos regiões com células para desenvolver a planta em vertical, no eixo vertical, e temos meristemas para deixar a planta mais robusta, mais grossa, mais forte, nesse sentido horizontal. Beleza? Esses são os tecidos de revestimento que eu tinha para passar para vocês em relação à morfologia das angiospermas. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre vasos condutores. Até.